Nós estamos para concluir o mês de setembro, o mês da palavra, o mês da Bíblia, a palavra de Deus que é para nós fonte de libertação, fonte de cura. O Evangelho de São Mateus diz que o homem sábio é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. A palavra do Senhor também diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem colocar a palavra em prática. A vida do cristão, ela é entendida plenamente, e essa frase de hoje nos ajuda muito. Quando a gente está em oração, a gente fala com Deus. A gente fala, a gente conversa, a nossa intimidade com Deus. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Então eu costumo dizer, e aprendi com o Padre Jonas, que a Sagrada Escritura, a Bíblia, a palavra do Senhor, é a nossa direção, é a nossa localização, é ela que vai nos colocando, é o manual de todo cristão. Eu sei que hoje, no mundo que vivemos, quando a gente compra um eletrodoméstico, algum equipamento, os manuais de hoje não são como de antigamente. Os manuais hoje vem um aplicativo que você vai baixar, aí tem lá no YouTube que ensina a fazer tal. Tem várias orientações. Aqui está o manual do cristão. Como é que liga, como desliga, qual é o botão que aperta, como é que se vive no dia a dia. É a palavra do Senhor que nos dá o norte. Pega comigo o Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 34. Peguei a minha Bíblia agora, abri, e aí veio essa... Olha que coisinha linda, Eval. Uma criancinha fez para mim, meu afilhado, Benício, já faz tempo, mas isso aqui fala muito comigo. Benício me deu, ele era pequenininho, e aí é importante, né? Você levar para as crianças. A avó falava que via crianças nos acampamentos com a cruz, né? É um tempo de graça, é um ano da esperança. E aí eu guardo sempre aqui na minha Bíblia para eu lembrar, né? O quão é importante a gente, neste mundo, ser sal e luz, fazer a diferença, né? Fazer o que nos cabe, isso mesmo. E a palavra nos orienta a isso, né? Então, pega lá comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Ele estava à beira do mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhes aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia, que há 12 anos sofria de hemorragias, e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se da multidão por detrás e tocou-lhes no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente, a palavra fala, imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês uma multidão que te aperta e ainda perguntas quem te tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo, ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha,
A tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre da tua doença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Como você não ouvir essa palavra e não ver Deus falando conosco? Quando eu rezo, quando eu estou em oração, somos nós que falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Deus fala, Deus grita, Deus fala quando fala e Deus fala quando silencia, mas a palavra, ela sempre traz algo para nós muito importante. Acabamos de ouvir essa passagem da Sagrada Escritura da filha de Jairo, né, e da mulher com hemorragia. Nós temos que lutar sempre, como o Padre Bruno gosta de dizer, né? Lutar sempre, desistir jamais, lutar pelos nossos milagres, pelas nossas libertações, insistir, acreditar, como diz a palavra, pedir e recebereis. Se eu perguntasse aqui, se eu estivesse em frente a você agora, só o Padre Bruno e você, qual o seu nome? Imagina só nós dois. Eu ia fazer essa pergunta: qual o segredo para nós não desistirmos dos nossos sonhos, milagres, projetos? Qual é o segredo? Um dos principais objetivos do diabo é fazer que o cristão pare de lutar. Aquela mulher, ela havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Diz a palavra que ela já tinha padecido na mão de muitos médicos, gastado tudo o que ela tinha. Antes dela, da passagem dessa mulher, a gente viu a da filha de Jairo, que estava morta. E que Jairo foi lá e insistiu para que o Senhor tocasse. Existe um grande desânimo, cansaço, frustrações, decepções, perdas, coisas semelhantes a estas, que faz a gente desistir. A Sagrada Escritura nos ensina que nunca devemos parar de lutar, de desistir dos nossos sonhos, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus nos assegura que em Cristo seremos mais que vencedor. Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Esse texto que nós acabamos de ler fala dessa mulher que durante anos lutou contra uma enfermidade no seu corpo sem nunca desistir. Quando a semana passada eu estava em São Paulo, numa noite oracional, lá do Livrai-nos do Mal, eu rezei em cima dessa palavra, mas depois eu fui pensar nas virtudes, as virtudes que essa mulher traz e que nos ensina. O que aprendemos com essa mulher? Virtudes importantes para não pararmos de lutar. A primeira virtude é a perseverança. No livro Lutar Sempre, Desistir Jamais, no livro Enquanto Houver Vontade de Lutar, haverá a esperança de vencer, no livro que virá, já está pronto, caminhando, o Padre Bruno insiste sempre em algumas coisas que para mim me ajudam muito. Sabe aquilo que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Tem coisas que vai, e eu agradeço muito a Deus. Nesse ano eu faço 18 anos de padre, estou aprendendo a ser padre, viu? Tem muita coisa para ralar ainda, mas por onde eu passo, quanta gente vem para mim e fala: padre, aquela frase, aquela palavra, esse final de semana lá em Natal, o Senhor colocava no meu coração a força de 3 palavras para esses tempos: fé, decisão e coragem. Fé, decisão e coragem. Eu resumi o final de semana nessas 3 palavras. E como é importante, nesses livros, eu falo muito sobre a perseverança, que é o segredo dos fortes. Essa mulher, ela perseverou. Uma das virtudes foi a perseverança. Havia 12 anos que tinha uma hemorragia. 12 anos que ela vivia.
A perseverança é o segredo dos fortes. Juntamente com a fé e a esperança, a perseverança é indispensável para nunca pararmos de lutar, para não pararmos de insistir no nosso milagre. Se vai ser hoje, se é amanhã, ou segunda-feira, ou no próximo ano, não cabe a nós, é Deus. Ele tem a hora. Mas o que você precisa é manter. A perseverança ajuda a gente a abrir os olhos, a gente abriu, acordou. Hoje não é mais um dia 30 de setembro de 2025, é esse, meu irmão. Não vai ter outro. Teve 30 de setembro de 2024. Teve 30 de setembro de 2023. 30 de setembro de 2026 virá, com a graça de Deus. Assim seja. Mas o que temos é hoje. Então, nesse dia, ao acordar, eu preciso, diante da palavra, o que é que eu preciso perseverar? Quantas pessoas já receberam uma grande bênção depois de ter perseverado em meio à luta? Então, essa primeira virtude eu peça para que você hoje desperte, né? Peça a Deus, Senhor, desperta em mim a perseverança. É a primeira virtude que essa mulher, ela mostra para nós com clareza. Outra virtude é a disposição linkada com a coragem. A disposição com a coragem. Mesmo essa mulher, piorando a cada dia, ela se esforçava para alcançar a cura. Ela gastou tudo quanto tinha com os médicos. Como não resolveu, ela empregou o esforço, a disposição e a coragem para enfrentar a multidão. Que a palavra diz que uma multidão espremia Jesus. Aquela mulher vivia, a gente pode falar muito bem isso, as nossas irmãs, as mulheres de Deus, como sofrem, né? No seu tempo de fluxo de, como é que fala? Fluxo menstrual. Fluxo menstrual. É algo, e eu fico imaginando, Valdênia, como não deixe pessoa fraca, né? Mas vocês ficam abatidas, né? Aí fala assim, estou naquele, porque é o sangue, é tudo. E aí, quando a gente perde sangue, a gente fica anêmico, fica anemia, fraca. Essa mulher vivia 12 anos de hemorragia contínua. Então, ela tinha, com certeza, muitas dores, muitas coisas fraqueza, que a faziam debilitada, fraqueza mesmo. E, além de tudo, era uma doença que, naquele tempo, ela era uma impura no meio daquele povo. Naquele tempo não tinha esse entendimento, então ela tinha uma exclusão social, ela tinha uma doença, mas ela não parou. Ela não parou. Diante da sua fraqueza, ela se esforçou, teve coragem, enfrentou a multidão, mesmo não lhe sendo permitido por causa da sua enfermidade, disposição e coragem para vencer lutas. São virtudes indispensáveis para alcançarmos grandes conquistas. Se você quer pouco, lute pouco. Se você quer muito, lute muito. Lute muito. Muita disposição, muita coragem. Se eu falei da perseverança, porque são palavras que interlaçam, viu? Se eu falei da disposição e coragem, eu falo de uma outra virtude, a determinação. Ouvindo falar, veio por detrás e a tocou. Tocou em Jesus. Ela foi determinada. Ato de permanecer firme no objetivo. Esta é uma das definições da palavra determinação. O que é determinação? É o ato de permanecer firme num objetivo. É tão bom quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é determinada. Ela sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, se perde pelo caminho. A pessoa determinada, que pode caminhar com uma pessoa disciplinada, ela alcança.
ato de permanecer firme num objetivo. É uma outra virtude que essa mulher nos ensina. Ela ensina ao Padre Bruno e a você. Ela estava determinada a receber o seu milagre. Meu irmão, vou pegar mais uma vez a Sagrada Escritura. Estava aí uma mulher que havia 12 anos, que sofria de hemorragias, e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido, ela escutou falar de Jesus. Aproximou-se na multidão por detrás, tocou-lhe no manto, porque ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Como não falar que uma pessoa dessa não foi uma pessoa determinada? Determinação. Há uma frase que jamais devemos nos esquecer: quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. É forte, não é não? Essa vai estar no livro novo também. Essa é forte. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Como é que você vai receber algo que você tanto deseja, se você não está lutando? Repito, quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Mas se você deseja e você vai lutar, você é merecedor de alcançar. Se você deseja e vai lutar, você é merecedor de alcançar. Essa mulher foi merecedora. Tanto é que é muito lindo essa passagem, porque ela tocou por detrás do manto de Jesus, tocar no manto do Senhor. Aí Jesus: quem me tocou? Mas como é que eu fico imaginando, aqui, meu Deus, quem, no meio daquela multidão, Jesus perguntar quem o tocou, e os próprios discípulos falam: mestre, pelo amor de Deus, né? Quem? Uma multidão dessa? Uma força, ele sentiu que uma força saiu. E ela, com tanta determinação, claro, a palavra diz que ela ficou com medo, mas ela não teve receio, ela encarou a verdade. Proclamareis a verdade vos libertará. Mesmo com medo, ela se prostrou e disse: foi eu que te toquei. E o que foi que Jesus disse para ela? Filha, é tão linda essa passagem, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre de tua doença. Olha, a determinação dela foi tão linda e tão grande que não apenas ela foi curada, mas ela foi salva. Muito mais do que curar, o Senhor quer nos salvar. O que essa mulher nos ensina, as virtudes que a gente pode trazer, da perseverança, disposição e coragem, determinação, tudo isso nos ajuda a entender que muito mais do que as curas que nós tanto precisamos, os milagres que a gente tanto almeja, tudo ótimo, mas muito mais, isso vai nos levar à salvação. Repito mais uma vez, você pode anotar, depois o Padre Bruno coloca no Instagram essa frase: quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Qual a sua definição para uma pessoa determinada? Deus não permite passar por lutas, porque Ele nos ama e deseja que sejamos melhores a cada dia. Deus nos permite, há uma permissão, a gente sabe o que é uma provação e o que é uma tentação. As provações, as permissões do alto, o Senhor nos permite passar por lutas, porque Ele nos ama e deseja que sejamos melhores a cada dia. Em cada permissão dada por Deus, a gente vai sendo forjado, renovado, restaurado. Não aceite que nada e ninguém venha impedir você de viver os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Lutar sempre, desistir jamais, não é frase do Padre Bruno, não, é da Sagrada Escritura. Eu lembrava esses dias do meu saudoso avô Adailton Coelho Costa. Meu avô
paraibano, um homem que viveu muito belamente a sua missão. Meu avô nunca foi político, ele era um gestor, passou por várias secretarias de governo, escritor, fundou colégio, e agora minha família está juntando materiais, está fazendo um livro dedicado ao meu avô, e me convidaram para eu fazer o prefácio desse livro. E eu fazendo um prefácio, eu me lembrei algo que meu avô disse lá atrás. Eu tinha uma média de 9, 10 anos, quando ele escreveu um livro com o tema Mamanguape, que era a cidade onde ele atuava, a Fênix Paraibana. E aí eu me lembro que eu olhei para aquele livro e disse: vô, e o que é fênix? E ele falou assim: fênix é um animal da mitologia grega. E foi explicar. Eu disse: e o que é mitologia? Aí ele: Bruno, fica só com isso. A fênix é como que fosse uma águia, que ela ressurge das cinzas. Eu tinha uns 10 anos. Ele falou assim: por muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter que reinventar, recomeçar, mas nunca desanimar. Lá atrás, pela primeira vez, eu já escutava isso. Lute, mas não desista dos seus sonhos. Recomeçar sempre. Vou fazer, jamais. Vou fazer 48 anos e eu vejo como são as coisas de Deus. Porque aí passou-se anos, muitos anos depois, escutei do próprio meu pai fundador, Padre Jonas, dizendo assim: que você seja uma águia, fênix, águia. Deus sabe, né? Tudo. Lutar, insistir, persistir e deixar que Deus proverá. Confiar. Nós não podemos desanimar. Não aceite que nada e ninguém venha impedir você a viver os sonhos e planos de Deus para a sua vida. Lute, jamais desista e nunca se esqueça: em Cristo Jesus já somos mais que vencedores. Mas, para tudo isso, trabalhe a sua intimidade com Deus. Essa mulher nos ensina virtudes que precisam ser vividas, mas que precisam ser literalmente vivenciadas no dia a dia, todo dia. Vou ler mais uma vez a frase de São Jerônimo, esse grande homem que foi o grande responsável pela tradução da Sagrada Escritura. Ficou quantos anos ali, né, Valdênia? Quem vai à Terra Santa, vê o espaço que ele ficou lá, né, fazendo a tradução na Vulgata, que a gente chama, toda. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, aqueles pergaminhos, a importância de São Jerônimo. Se a gente tem a Bíblia na mão hoje, é graças a ele. Graças a ele. E ele nos ensinou isso. Quando rezamos, a gente fala com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Por isso, temos que estar sempre mais lendo, porque quando Deus fala com a gente, nós nos tornamos íntimos, e aí o nosso relacionamento vai se afinando. Como está seu relacionamento com Deus? O que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Esperar que um raio caia do céu? Tchá! Como dizia, como a canção do Diácono assim fala, né? Como um raio, pá, caindo sobre... Não espera que o raio caia. Eu já falei isso várias vezes. Pessoas chegam para nós e nos perguntam, nos questionam: ô padre, como é que o senhor fala com Deus? Como é que o senhor tem as inspirações? Padre, foi Deus que lhe pediu para fazer a cruz do livrai-nos do mal? Meu filho, eu não inventei a roda já foi inventada. Agora, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, mesmo em meio à vida corrida, lembra? Vida corrida, não agitada. Mesmo na vida corrida, quando a gente tem uma intimidade, a gente vai vendo os sinais, os fatos. Então, quando a gente busca uma intimidade, a gente fica atento aos sinais, tornando-se uma pessoa melhor para aceitar os desígnios de Deus. Está atento à sua voz e à sua palavra. Deus deixou muito claro na palavra que nós podemos conhecê-lo. E aqui eu quero trazer 4 princípios.
e falei das virtudes daquela mulher. Falamos, ponto final. Agora eu entro na intimidade com Deus. 4 princípios que irão explicar para você como pode ser esse relacionamento pessoal com Deus, pela força da sua palavra, para que o agir aconteça. Primeiro princípio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio num Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. O plano de Deus são maiores do que o meu. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida completa e com propósito. Porque a maioria das pessoas não estão experimentando essa vida em abundância. Por quê? Porque não tem uma intimidade. Porque não vão atrás dos seus planos e projetos em Deus. Na Santa Missa, um dos grandes momentos é quando a gente faz a oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quando eu vivo por Cristo, com Cristo e em Cristo, quando eu busco essa intimidade, eu vou entendendo que até as dores momentâneas são passageiras, porque o projeto de Deus para a minha vida, Jeremias 29:11 diz: o projeto de Deus para a minha vida é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Então o primeiro propósito é ter essa certeza: Deus ama você e tem um plano maravilhoso. Deus tem o melhor para você, amém? Amém. Deus tem o melhor para você, então fique atento. Segundo princípio: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Ou seja, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa de sua desobediência, rebeldia, escolheu seguir seus próprios caminhos e seu relacionamento com Deus se desfez. Aí é a graça da confissão, do recomeçar. É o único tribunal que você tem que entrar, já levantando a mão e dizendo: ei, eu errei, sou pecador. Nos tribunais da vida, você tem que justificar que você não está errado, para não ser preso. O tribunal de Deus é diferente. Você entra assumindo o seu erro, assumindo que você é culpado, e você sai de lá absolvido. A absolvição acontece assim: quando você assume o seu erro, aí você volta a essa intimidade com o Senhor. Outro grande princípio: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, de Jesus, que é Senhor, Salvador, Libertador, somente por meio dele você pode conhecer e experimentar o plano de Deus para a sua vida. Ele morreu em nosso lugar. Com a morte, Cristo venceu a morte. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a tantos outros. Ele é o único caminho da nossa vida. Então nós precisamos trabalhar esses princípios para que a nossa intimidade seja cada vez mais. Então, reconhecer que Deus tem um plano de amor, reconhecer que nós somos pecadores, Deus ama o pecador e abomina o pecado, assumir plenamente que Jesus é o Senhor. Reconhecer é outro princípio. Precisamos receber a Jesus como o Senhor da nossa vida, proclamar o seu senhorio e trabalhar diariamente esse encontro pessoal, essa vivência pessoal, esse encontro pessoal. Só então assim vamos experimentar e termos essa intimidade
da grandeza do plano de Deus para cada um de nós. Eu quis juntar dois momentos, trazendo que a palavra hoje nos dá norte, direção, essa mulher que insistiu, que perseverou, trazendo para o outro lado da intimidade com o Senhor. E tudo isso é a palavra de Deus que vai nos ajudando. Eu não sabia da frase de hoje, quando eu cheguei aqui, na bancada do Sorrindo para a Vida, foi que foi colocado. Porque o que eu sinto é que mais do que nós falarmos com Deus, nesses tempos é Deus que quer falar conosco. E para Ele falar, nós temos que estar com uma intimidade plena, ouvidos aguçados. Mas não pense que você vai sentar numa cadeira e vai falar assim: agora Deus, fala comigo. Sim, na oração isso também acontece, mas Deus quer falar através da sua palavra. Por isso que nós temos que sermos homens da palavra, viver na palavra, acordar, dormir, direcionar na palavra de Deus. Eu tive a graça nesses dias de vários encontros, né? E eu falava muito, e lembrei muito do Padre Jonas, porque o Padre Jonas sempre falou para nós, né? Os eventos da Canção Nova, todos esses encontros, sempre que nos davam norte, era a liturgia da Santa Missa. E esses dias, por onde eu passei, a palavra foi dando toda a direção, toda a direção. Como é bom você ouvir a palavra te dando a direção para aquele encontro. E aí você é mergulhado numa graça sobrenatural. Então busque a sua intimidade com o Senhor, busque a sua intimidade com a palavra de Deus. Queira aceitar Jesus diariamente. Insista como aquela mulher. Não pare nas suas limitações, não pare nos seus medos. Se você acredita que para Deus tudo é possível, insista, persista. Deus vai agir. Agora você tem que ter a coragem de dizer, pela força da palavra: seja feito a tua vontade. Quem pede pouco, ganha pouco. Quem pede muito, ganha muito. Basta você confiar. Você pode receber muito de Deus. Se muito você confiar, você pode receber pouquíssimo de Deus. Se pouco você confiar, você tem que acreditar. A mulher ouviu falar de Jesus, basta que eu toque. Passou no meio daquela multidão, tocou Jesus, e o próprio Senhor diz: filha. E para mim essa palavra, porque Ele não falou mulher, Ele falou filha, acolhimento pleno. Ali já houve um encontro. Filha, a tua fé te salvou. Fica livre de tua doença. Ou seja, seja curada. Eu peço hoje, nesse dia, para você, meu irmão, para mim, para todos nós. Eu vou terminar lendo isso. Deus conhece o seu coração. Está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Eu quero fazer essa oração para você agora. Jesus, eu preciso do Senhor. E você pode até pensar e fazer essa oração com o Padre Bruno. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor, Salvador, Libertador. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida, Jesus, e faz de mim uma pessoa que deseja cada vez mais ser melhor. Eu te peço, Jesus, dá-me a graça da perseverança, da fidelidade, da fé, da determinação, que eu corra atrás, na certeza que graças eu alcançarei, se a luta eu travar. O lutar e não desistir faz parte da minha vida, Jesus. O que eu te peço é muita fé, decisão e coragem para não olhar para trás. Vai soltando a tua voz, deixa o Espírito Santo orar em você. Shiri ele canta, la bandara, la canta, la siri ele canta, la bandara, la canta, la...
Sirili canta la bandara, ela canta la bandara, ela canta la shirili canta la bandara. Dai-nos a graça, Jesus. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja, Senhor. E nós desejamos, Senhor, o céu, nós desejamos a vida eterna, nós desejamos a santidade, nós desejamos vida nova, Senhor. Eu reconheço toda a minha limitação, Senhor. Vai dizendo isso, eu reconheço todas as minhas misérias, os meus pecados, as impurezas, Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Eu quero lutar, Senhor. Eu preciso, Jesus. Shirili canta la mandala, ira la bandara la yo. Shirili canta la mandara la mandara. E a palavra, ela quer acontecer em nós. Jesus, neste momento, quer atualizar as páginas deste evangelho na minha vida. Jesus quer atualizar as páginas do evangelho na sua vida. E o evangelho nos garante que Jesus, passando em nosso meio, aquela mulher, ela tocou na orla do manto. Ela de todo o coração desejou estar na presença de Deus. Ela quis a presença de Deus. E não importava o tamanho da vergonha, do vexame, da exposição, das impurezas que ela trazia, interiores e também exteriores. Aquela mulher enfrentou tudo para tocar em Jesus. E a palavra diz, um poder saiu dele. Percebendo que uma força saía dele. É esta força que nosso Senhor agora também emana sobre mim e sobre você. Ele derrama poder sobre nós. Se você pode, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e sinceramente, como aquela mulher, queira ser também tocado por Deus. Queira que o poder de Deus também alcance você, a sua história. Quantos de nós há 12 anos carregando enfermidade, vícios de uma vida inteira, pecados de uma vida inteira, situações dolorosas, difíceis, uma insônia constante, uma perturbação. Jesus já alcança uma pessoa que está com um zumbido no ouvido há 3 meses. E você dizia assim, eu já estou perdendo o juízo, eu não consigo dormir, não consigo comer por causa desse barulho constante. Nosso Senhor toca você agora. Nós vamos cantar, nós vamos rezar, mas eu quero garantir a você, as palavras deste evangelho estão se atualizando. Se você quer, mostre para Deus o tamanho do seu desejo. Se você precisa, demonstre a nosso Senhor que sim, Senhor, eu preciso que este evangelho aconteça na minha vida. Hoje eu sou esta hemorroíça, hoje eu sou esta mulher que precisa ser alcançada pelo poder e pela tua graça. Existem muitas situações que há anos estão na minha vida e na minha história, mas que hoje, pela força e pelo teu poder, elas serão cessadas, encerradas, finalizadas pelo teu amor.